a nossa aula de LaTeX. Então, agora a gente vai ter duas apresentações pequenas, tá, de alunos que se interessarem em apresentar alguma coisa, né, naquela pesquisa que a gente fez. Então, a Isabela vai falar sobre como é que você escreve reações químicas, né, fórmulas químicas no LaTeX, usando um pacote, né? Tem mais de um tipo de pacote, ela vai apresentar um pouquinho sobre um pacote, tá bom? Então pode fazer, Isabela. Você sabe compartilhar a tela? Sim, um minutinho só. Então pode. Tá aqui que você desabilitou pra compartilhar. Deve estar no padrão. Deixa eu. Tá bom, Ok, está habilitado. tá. Então, eu fiz a minha apresentação no Overleaf, que é a plataforma online da LaTeX. Então, para editar com esse pacote que eu escolhi, é só botar lá no início use package e o nome do pacote, que é Chamforma, que é usado mais para como é que eu posso dizer, para fórmulas químicas e reações. Então, primeiro eu botei aqui compostos químicos. Para você usar esse pacote, você precisa basicamente botar um tracinho aqui, que a gente normalmente usa, CH, e o que você quer usar, você bota, o que você quer escrever, você bota entre chaves. Aqui eu botei H2O, e como vocês podem ver aqui, fica aquele númerozinho aqui embaixo, que a gente vê normalmente. Sem ter que fazer nada. Aqui tá normal, H2O. Mesma coisa aqui que eu botei 1/2 de H2O. E aí ficou direitinho. Aí vocês podem notar que, tipo, pra você botar o índice, você tem que dar esse espaçozinho. Pra não ficar aqui embaixo, ó. Se eu tirar e recompilar, vai ficar aqui embaixo. Vai dar erro. Então eu sempre tenho que dar espaço para botar o índice. Aí a mesma coisa aqui com carga. Se eu botar mais, menos aqui, vai ficar em cima, como a carga vai ter que ficar. Sem você ter que botar nada, sem você ter que botar como se fosse elevado. E aqui nesse caso, eu botei o 2 e o menos, o 2 sem nada. Aí o 2 fica embaixo e o menos fica em cima da carga. Aí, se eu quiser que o número fique em cima, eu vou ter que fazer como se fosse elevado. E botar em uma chavezinha. Aí aqui, para botar o estado físico, o que eu faço? Eu boto esse underline. E aí eu boto entre chaves e como eu quero que fique entre parênteses, eu boto entre parênteses aqui. Como normalmente fica nos livros, essas coisas. E normalmente isso acontece em componentes hidratados, que o composto é complexo, aí fica essa bolinha aqui. Aí eu posso botar, fazer a mesma coisa. E tipo, eu posso botar esse asterisco para fazer isso, e eu também posso botar o ponto para fazer a mesma coisa. E para botar esses dois componentes é só dar espaço normal que eles ficam assim. Aí aqui as propriedades físicas, eu botei volume e concentração. Como é que se bota para botar o componente aqui embaixo? Aí é só botar esse. Eu esqueci como é que se bota, como é que é o nome, mas que a gente usa para Pronto. botar. É isso. Aí, porque a gente usa para botar equações normalmente. Aí é só botar o que você quer botar. Eu botei V de volume. Aí underline e
E aí tem que botar essas chaves e continuar normal, para você, como se você fosse botar o componente normal. Aí você vem e fecha as chaves. Aqui, o número de átomos. Aí dá pra ver, já expliquei mais ou menos como é que é o normal. Pra você botar com letras. Você pode botar assim, normal. Você bota o underline e a letra que você quer. E você também pode botar mais inclinadinho. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem a diferença. Fica mais inclinadinho, assim. E você Fica em também pode itálico, botar. né? É, isso. Eu sou em itálico. Como a gente bota em equações matemáticas, essas coisas. Aí aqui você também pode mudar a cor. Não sei, para você destacar um componente, um átomo da equação, aí é só botar. Fazer a equação normal, o CH, e botar entre chaves tudo. Aí na parte, no átomo que você quer destacar a cor, você bota o tracinho color e entre chaves a cor em inglês. E você tem que lembrar de dar espaço de um componente a outro. Aí aqui, vou falar um pouquinho das reações. Para fazer essa setinha aqui, da onde a equação está indo, é só botar um tracinho e esse negócio aqui que eu esqueci. Qual é o nome? Sinal de Aí, menor? é isso. Aí é só botar entre. Eu esqueci o nome do que se dá. Desculpa, tá vendo? Colchetes. Isso. Aí você bota o que você quer botar por cima. E é isso, mas pode dar erro também. Tipo, você tem que atentar muito aos espaços, porque se você não der espaço, vai ficar como se fosse carga aqui no azinho mais. Aí se você quer botar A mais B, você sempre tem que atentar ao espaço, senão vai ficar errado. E eu também posso botar um componente em cima e um componente embaixo. É só botar entre colchetes primeiro que você quer botar em cima e o segundo que você quer botar embaixo. Eu também posso botar dois, um lado do outro. Aqui eu escolhi delta, que a gente usa para calor, e H+, que a gente usa em meio ácido. Aí para dar um espacinho, para ficar bonitinho, tem que botar esse sinal aqui. Aí é só botar tudo no mesmo colchete. Aí se eu desse outro aqui, ia ficar embaixo, tipo. Aqui. E não ficou. Você tem que É que eu não juntar. tinha que dar espaço. Aí, não sei o que houve. Mas acho que. Enfim. Eu acho que ficou muito complexo. Mas então, aqui eu fiz outra reação, botando mais componentes. E aqui eu botei os 3 pontinhos, usando L dots, porque não se sabe ainda os índices. E aqui eu botei como se fosse 2N, dá pra botar letra também, se você quiser. Aí pra destacar, bota aqui, entre esses sinais, pra botar itálico. E aqui também eu posso botar como se fosse uma equação reversível. É só botar o igual ao invés do tracinho. Aí fica esses sinais aqui, ó, um em cima e um embaixo, que é reação reversível. E eu também posso botar uma reação reversível que tende mais para um lado. Como aqui tende mais para esse lado aqui, do H2O. Aí é só botar o sinal de maior 2 vezes. Mesma coisa para menor, quando a reação tende mais para esse lado esquerdo.
Aí fica, a reação tende mais para esse lado, só botar sinal de menor 2 vezes. E aqui eu boto um tracinho, o sinal de maior e o sinal de menor, que é quando a ligação, aqui, a ligação, ela é instável. Ela vai estar ao mesmo tempo aqui, tem uns átomos que estão aqui, aí logo depois vai para esse lado. E é o mesmo composto, só que ele tende para os dois lados. E aqui eu dei outro exemplo, que é a reação reversível, só que com um componente com acontecendo uma coisa em cima e acontecendo uma coisa embaixo. Normalmente a gente bota átomo, calor, alguma coisa assim. Aí também tem como formatar o fator estequiométrico. Por exemplo, o número decimal. Quando você não quer botar 3,5, eu quero botar uma vírgula. Ou quero botar o pontinho mais em cima. Aí você bota entre colchetes, decimal marker, barra marker, igual. Aí entre chaves, o que você quer botar. Aí fecha e depois bota entre chaves normal, o que você normalmente botaria. Aí mesma coisa aqui quando eu quero o pontinho mais em cima. Aí eu boto entre colchetes decimal marker igual entre chaves. Aí eu vou botar C dots. Depois eu fecho e boto entre chaves normal que eu quero botar aqui. Aí eu posso botar um componente também. Aí é só para você editar os números. Aí fração também, que aqui lá em cima você bota e fica um embaixo do outro, um meio aqui, por exemplo. Aí se eu quero botar essa barra de lado, o que eu faço? Você bota entre colchetes frac style igual a x frac. Aí bota entre chaves normalmente que você faria. E eu também posso botar um espaço entre o fator estequiométrico, aumentar o espaço e tal. Aí eu edito aqui. Aí você bota entre colchetes, stoic space, igual ao espaço que você quer botar. Eu botei 0,2 centímetros. Aí ficou esse espaço aqui. Aí aqui chaves normal, componente que você quer botar. Aí ligações químicas. Aí aqui você bota a ligação normal, que é só botar um tracinho. Aí aqui embaixo eu botei igual, que vai ser uma ligação dupla. E quando eu quero fazer uma ligação tripla, eu boto mais entre as moléculas. Mas eu posso fazer também usando esse comando bond. É só botar barra bond. Aí eu boto entre chaves. O comando para ligação normal é SB. Para ligação dupla é essa daqui, DB, que é de dupla. E essa daqui, da tripla, é TP. Aí eu botei também, aqui embaixo eu explico melhor. Quando a ligação dupla tá fraca, tipo, tem uma simples e uma pi fraca. Eu boto esse comando aqui, delock, lá no comando bond. Também tem a tripla fraca, que só a tripla está fraca, que é T-delock. Aí aqui tem esses tracinhos, que não é que nem das reações. É um pouquinho menor, que normalmente a gente bota no sentido de carga, que é botar CO e o sinal de maior quando está indo para a direção da direita, e o menor antes do CO, que é para a direção esquerda. Aí aqui dá para botar numa reação bonitinho, não tem problema nenhum. Aí aqui, em soluções, normalmente a gente vê essas setinhas para baixo e para cima, que são de precipitação e liberação de gás, normalmente.
também acontece quando a solução tá baixando a concentração ou aumentando a concentração que a gente pode usar. Aí é só dar um espaço da molécula e quando você quer que vá para baixo, é só botar um V minúsculo. E quando você quer que vá para cima, é só botar o sinal do circunflexo aqui do lado. Aí eu também botei na minha apresentação os nomes que normalmente a gente vê em livro, coisa assim, os nomes embaixo da molécula. Aí para isso eu preciso botar entre chaves e botar entre parênteses aqui. E é muito importante esse ponto de exclamação antes do nome que você for botar. Porque senão, se você não botar, vai ficar errado. Que nem aqui, vai ficar como se você não tivesse feito nada. Vai ficar entre parênteses do lado do componente. Aí, se você botar esse ponto de exclamação, vai ficar aqui embaixo. Aí é só botar entre parênteses o nome e logo depois, entre parênteses, o componente. Aí aqui eu fiz a mesma coisa com a água, mas pode dar errado se você fizer o seguinte. Se você não der espaço aqui, entre parênteses e o átomo, vai ficar como se não fosse o número de moléculas, sabe? Não vai ficar bonitinho, vai ficar que nem normalmente a gente vê. Aí aqui botei 2N menos 1. Dá pra botar outras coisas aqui embaixo. Aí aqui também dá para botar a estrutura de Lewis, que é essa estrutura que a gente vê as cargas dos átomos. Aí aqui o que acontece? A gente precisa botar CH Lewis e aqui entre essas chaves vai ser os ângulos. Aqui 45,135. Aí aqui você vê os ângulos que tá as cargas. E normalmente é duas bolinhas. Se você não botar nada, é duas bolinhas. E também você bota aqui entre chaves o componente que você quer. Mas você também pode variar, por exemplo. Eu quero que nesse ângulo aqui tenha duas bolinhas, mas eu quero que no ângulo de 90 tenha uma barra. Aí fica a barra aqui, em 180 eu quero só uma bolinha e 270 eu quero duas. Aí fica personalizado, como você quiser. Aí aqui eu botei um exemplo de uma reação e a gente coloca como se fosse uma estrutura de Lewis. Aí eu botei CH, que é o normal, para a gente fazer a reação. Aí eu botei aqui embaixo a camada de valência. Nisso eu botei o ponto de exclamação que a gente botou aqui para ficar embaixo. E aí eu botei um S2, 2S1, que é como se fosse uma equação. E aí eu botei entre parênteses, que nem a gente bota aqui. Aí, entre aspas, CH Lewis, aí eu botei 180 graus, eu quero uma bolinha. Aí é a mesma coisa aqui. Aí aqui a gente bota o sinal da reação que tá indo para lá, para a direita. E aqui a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Bota ponto de exclamação e o que a gente quer embaixo. E aqui perdeu a carga. Aí tá só a carga positiva. Aí aqui a gente tá vendo direitinho os ângulos 0, 90, 180 e 270, que tá as cargas desse átomo. Aí a gente bota, eu quero botar uma carga aqui. Não sei se dá pra ver direito, mas tem uma carga aqui do lado. Bom, teria. Eu acho que eu tirei. Deixa eu ver.
Eu acho que ela tá lá, mas tá meio fraquinho. É, Entende? Não, o espaço eu acho que estava certo. sim. Que aí é como se tivesse um componente aqui, só que ele não tivesse nada. Pra ficar. Porque não dá pra botar o menos aqui. Senão vai ter. Senão vai ficar por baixo da estrutura da descarga. Aí é isso que eu achei mais importante no pacote. Tá ótimo. Muito bom, Tá. parabéns. Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não? Pode tirar? Pode, pode. Parabéns. Acho que parece que uma coisa muito legal, né, para fazer estruturas químicas, né? Sim. Não é Tem... complicado. Sim, eu achei que ia ter várias coisas para colocar dentro do pacote, dentro da equação, mas é muito simples e é muito. Eu achei que, por exemplo, o traço da reação é muito sensível, sabe? É muito sensível. Você pode imaginar o traço e botar lá. É fácil de gravar também, eu achei. Legal, parabéns. Tomara que você possa usar, né, Obrigada. na sua monografia, né? Sim. E aí, Gabriel, vai apresentar? Vou sim. Então vai lá, sua vez. Beleza. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, oi pessoal. Eu vou aqui compartilhar um pouco com vocês o que eu vi sobre as tabelas, né? E o que você pode fazer para personalizar e deixar seu trabalho bonito ou então num padrão científico. Então, assim, eu acho que uma coisa legal, né, de comentar primeiro é que só uma dica, né, sobre tabela é que se você não precisar citar exatamente assim durante o texto, como por exemplo aqui, só um exemplo de um texto, né? E aqui não foi necessário citar as tabelas ou uma tabela, né? No durante o texto. Só que é interessante você mostrar os seus resultados. Então você pode colocar as tabelas num anexo depois das referências. Então assim, só né, para dar uma dica aí de onde você pode botar as tabelas. Além de ser durante o texto, né? Então vamos começar aqui, né, vendo os pacotes que que a gente vai precisar para poder fazer umas tabelas assim diferentes, tá? Tá vendo? Com cor, tabelas mais longas. Então a gente vai usar primeiro aqui. Isso aqui não é exatamente tabela, né? Para você dar um espaço. Então aqui vocês podem ver entre a tabela em si e o caption dela tem esse espaçozinho. Se não tivesse usando esse pacote e se eu não tivesse escrito, cadê? Isso aqui não ia ter esse espaço, ia ficar tudo grudado. Então você usa esse pacote para ter esse espaço. Aqui, isso aqui é bem interessante, que você força a tabela a ficar num lugar que você precise. Eu, assim, nesse trabalho aqui, essa tabela estava bugando, ela estava aparecendo lá em cima, então seria bem legal para mostrar para vocês esse pacote, mas por algum motivo ela parou de bugar. Ela não está mais indo no lugar errado, então não vai dar para mostrar. Mas então você usa isso aqui para forçá-la a ficar no lugar específico que você queira. Isso aqui você usa para criar essas tabelas maiores, né, que ocupam bastante espaço. Isso aqui é para você poder usar vetor, depois eu explico melhor, para você poder limitar o tamanho das células e também vai precisar na hora de colorir as tabelas. Essa aqui para um tipo específico de tabela, daqui a pouco eu mostro. Esse pacote aqui para você poder deixar uma parte da tabela, né, seguindo várias linhas. E essa aqui para você colorir. Depois a gente volta em cada uma mostrando as tabelas e tal. Beleza, vamos lá, vamos para a primeira tabela. Aqui nessa tabela, ela é bem interessante porque ela é um padrãozinho científico, né? Vocês podem ver
que ela não tem as linhas do lado, né? Porque é realmente uma tabela, né? Não é um quadro. Se ela tivesse aquelas linhazinhas, não seria uma tabela, seria um quadro. E elas não têm aquelas divisões aqui no meio. E como é que a gente faz essa tabela simples? Você primeiro cria um ambiente de tabela, né? O table, você bota aqui, né? Begin table. E esse H, a gente já viu, né, em outros lugares, para que serve esse aqui? Que é para você dizer onde é que a tabela vai ficar. Esse Hzão, ele força a tabela a ficar num lugar específico. Se eu botasse Hzinho, ia ser... Tem o mesmo sentido, né, de deixar ela ali, mas às vezes o LaTeX é teimoso e bota em outro lugar. Aí então você vai e usa o Hzão. Aí esse Begin Center é para você deixar ela no centro. E o Caption, você dá o título, né, da tabela, né, o que você vai dizer, aí ele vem e bota a tabela 1, aí você fala o que que é a tabela, para que que ela serve. Se não tiver esse Caption, ele não numera a tabela. Quer ver? Só para dar aqui exemplo, a gente tira esse aqui, vamos botar ele como comentário. Aí, tá vendo? Ele perdeu aqui o caption dele, né? Não é mais tabela 1, e a outra tabela virou tabela 1. Bem legal. Aí, então, você bota o caption e entre o colchete do caption, você pode botar um label para você definir, né, para uma referência no futuro, chamar tabela, né? Então, você bota ali esse label, tabela primeira, por exemplo, né? Você vai e quer citá-la no texto. Você pode vir em qualquer lugar aqui, ó, quer ver? Vamos lá nas conclusões e bota como na tabela, aí você bota, né, barra, opa, outra barra ref, aí ele dá aqui, né, a lista do que a gente tem de referência e bota aqui, ó, tabela primeira. Como na tabela, aí aparece aqui, ó, quer ver? Ali, ó, como na tabela 1. Então, é isso. Aí, então agora para a estrutura da tabela. A gente, para começar a montar a tabela em si, você cria esse ambiente tabular. Então, esses Czinhos aqui são para você direcionar, né, dizer quantas colunas você tem. E o C, ele significa que você vai querer centrar, né, deixar as coisas da tabela no centro dela. Como vocês podem ver aqui, olha, eles estão centrados, quer dizer, estão no centro ali, né, da célula. A gente não precisa ser só C, né? Tem aqui uns outros exemplos. Você pode botar eles mais para a esquerda, usando o L, usando o R, que vai para a direita, e o Czinho fica no centro. Depois a gente vai ver isso aqui com mais calma. Então, você bota aqui a quantidade de colunas com esses Czinhos, né? E você pode, se você quiser, botar uns tracinhos, olha aqui. E olha como é que fica a tabela, se você botar o tracinho ali. Tá vendo? Aí já não é mais tabela, é um quadro, né? Você botou você fechou aqui as laterais. E você pode fazer isso também no meio da tabela, né? Para você fechá-la todinha ali, ó. Olha como é que vai ficar. Vai ficar toda fechada ali. Bem legal. Então, mas para você criar essas linhas aqui, que eu criei, essas linhas horizontais, o que que a gente usa? A gente usa esse H-line, que vai cortar a tabela ali. Então, se você também quiser duas linhas, é só você botar dois H-line e assim por diante, né? E a gente usou aqui esse VSpace para poder deixar esse espaçamento entre a caption e a tabela, como já disse. Na construção das colunas, você vai colocar o que você quer e um Ezinho comercial. E isso vai separar em colunas, né, a tabela. Então aqui é como se fosse ali, né, o iniciozinho, e os outros fatores a gente só vai colocando também. Por exemplo, aqui 0, E comercial, outro valor, E comercial e assim por diante. E para você quebrar e partir para outra linha, você usa esse duas contrabarras. Aí você fecha, né? Termina aqui tudo e fez a primeira tabela, né? Agora, é interessante, né, que se você tiver uma tabela muito grande, ela não tiver tendo muito espaço, né, dentro da sua página, você pode quebrar ela em alguns segmentos o quanto for necessário, né? Então, vocês podem ver aqui, deixa eu dar um zoom. Vocês podem ver que aqui, olha, a tabela começa aqui, aí ela continua, aí vem aqui, ó, a continuação da tabela 2 e termina ali. Então, como é que a gente faz isso? Ó,
Calma aí. Então, você vem aqui, você cria, começa, né, com o ambiente, mas aí dessa vez, ao invés de ser só table, você cria com uma long table, como a gente mostrou ali em cima no pacote, né? E ela vai ficar no centro. Você quer dizer, por exemplo, eu quero que ela fique ali no centro e com 2 colunas. Então, você bota CC ali. Bota aqui o caption, como já mostrei antes, o H-line. Agora, a diferença, o legal também é isso aqui, olha. Esse multi-columns. O que isso aqui significa? Para que isso serve? Como vocês podem ver aqui, olha, essa continuation of table 2 está ocupando 2 colunas. Então, é para isso que isso aqui serve. Você bota esse comando aqui com a quantidade de colunas que você precisar, né, você quiser, e ele vai ocupar essa quantidade de colunas respectivas ali. E você bota, por exemplo, para ficar ali no centro, e aqui, ó, essa barrinha é que deixou fechada ali. E o que você quer, né? O nome. Aí você bota a referência do que você botou aqui no caption, para ele dizer ali, tabela 2. Né? Esse 2zinho ali, você não vai ficar mudando o tempo todo. E para você manter esse título aqui em cima, sempre que você for fazer essas coisas aqui, né, de dar esse título inicial aqui, ou de continuação e do final, para ele sempre manter, você sempre coloca aqui, você bota o que você quer em cima e não ali embaixo, junto com o resto da tabela. Aí você usa esses comandos, né, para você fazer essa continuação ali, e para você colocar uma parte ali embaixo dizendo que a tabela terminou, você usa esse também, pode usar, né, esse multicolumn para ficar mais visível ali, né, que ela ocupa ali as 2 colunas, e usa esses comandos aqui de end, last foot, aí você termina ali a tabela com o que você quiser botar no final. E você monta depois a tabela normal. E eu sei que isso aqui ficou meio confuso, né, mas era só para botar essa porção de coisas. Mas a estrutura da tabela é igual ao que a gente fez antes, tá vendo? Olha, tem aqui um fator, um exim comercial e um outro. Aí você quebrou, foi para a próxima linha. E assim por diante. Ficou grandão. Agora, a gente vai limitar o tamanho dessas células. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Quer ver? Onde é que eu posso... Ah, vai ficar aqui mesmo. Então, aqui, olha, vocês podem ver que eu escrevi bastante coisa, mas mesmo assim, a célula ficou de um tamanho só. Ela não aumentou. Se a gente voltar aqui em cima... Opa, o que é isso? Ctrl Z. Se a gente voltar aqui, ó, e botar, por exemplo, uma porção de H aqui, você vai ver que vai ficar meio bugada a tabela, né? Vai ficar feia. Tá vendo? Ela ficou muito longa e não apareceu em nenhum lugar ali. Ah, não, tá aqui em cima. Ficou muito longa isso aqui. Então, a gente pode limitar esse tamanho com esse fator. Então, vamos lá. Então, como é que você faz isso? Você começa, né? Cria o seu ambiente tabela. É muito importante você sempre lembrar de criar esse ambiente tabela para poder fazer essa organização de begin center, de caption e tal. Eu quebrei muita cabeça com... Eu não lembro se foi essa tabela ou se foi uma outra, porque onde eu estava pegando o exemplo, ele só estava dando a partir daqui. Aí eu fiquei, caraca, mas não tá funcionando, eu tô botando caption, não tá indo. Aí eu, caramba, mas é lógico, burro. Tava faltando começar a tabela, né? Porque, na verdade, isso aqui, esse begin table, ele inicia a tabela. Então, ele inicia o quê? Não é aquela parte dos números, mas com caption e essas outras coisas, umas outras besteirinhas. E quando você bota, a partir desse ponto aqui, do begin tabular, você coloca as coisas que vão ficar dentro da tabela, especificamente, né? Então, só interessante porque eu quebrei a cabeça com isso. Talvez seja besteira, mas vale a dica, né? E aqui, né, já disse, né, o caption tal, esse espacinho aqui para ficar bonitinho, organizado. A gente está falando dessa tabela aqui agora, né? Tabela 3. E agora é o seguinte, quando a gente botar aqui quando começar o ambiente da tabela em si, a gente vai botar esse M 3 centímetros. O que significa isso? Significa que ele vai ficar no meio e a célula ela vai ter no máximo 3 centímetros no comprimento dela. Então, a gente não vai ter aquele problema lá em cima. Ela vai ficar fazendo um texto normal, bonitinho. Com isso. E aqui, ó, a gente botou 3 centímetros aqui e 1 e 1. Então, ficou desse tamanhozinho ali para os outros e um tamanho maior para esse. Então, você pode definir
e fazer essa organização melhor. Agora, vem essa tabela aqui. Essa tabela é especial porque eu não entendi isso aqui. Eu achei confuso. Depois, se o professor quiser complementar, eu não consegui entender direito essa parte, mas essa tabela, o que isso aqui faz? Ela organiza o tamanho geral da tabela. Você não vai mexer em uma célula. Você vai deixar a tabela com um tamanho específico, entendeu? Então, esses comandos aqui fazem isso. Essa parte aqui. Então, eu vou deixar aqui, né? Depois, se o professor quiser complementar, mas realmente eu não... não uso esse pacote TabularX. Em geral, tipo, matemática não precisa de coisas elaboradas em tabela. Né? Geralmente eu uso aquele primeiro, né? Eu só uso tabela simples e acabou. Né? Esse aqui, assim, Só tem algumas normal. coisas importantes para ajustar só, mas tá. Então, eu nem gosto assim de ficar... beleza. Então, me sentindo menos culpado. Beleza, então. Então, agora, né, a gente falou de juntar coluna. Então, essa aqui meio que não precisa, né? A gente já falou de como a gente faz para juntar as colunas. Aqui, por exemplo, a gente juntou esse início. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui para facilitar. Deixa eu consigo compartilhar aqui a tela só para... aqui foi, ó. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente juntou aqui, ó. Isso aqui tudo pegou essa coluna inicial todinha. E como é que a gente faz isso? Com aquilo que a gente estava falando, né? Desse multicolumn. Você vê que ele pegou essas essas 4 colunas aqui. E bem interessante, né? Assim, muito útil se você quiser botar um título e tal, assim, para cobrir tudo. Mas a gente também tem a opção de seguir com não só com coluna, a gente pode ter também as linhas, né? Uma tabela, uma parte dela seguindo todas as linhas que você precisar. Aqui nesse exemplo, vocês podem ver que esse aqui pegou essas 3 linhas aqui. E como é que a gente faz isso? Bem simplesinho. A gente vem aqui e coloca multi-row e o número de linhas que a gente quer. E aqui também a gente limitou com o tamanho. Aqui você deu o nome que você quer, né, para a célula. E depois seguiu normal na estrutura da tabela. O interessante agora é que como você está com multi-row, você está seguindo com várias linhas, embaixo, ao invés de você continuar sem o e-comercial, você bota o e-comercial por quê? Porque você está num multi-row, né? Você tem uma célula anterior que está ocupando aquele espaço. Então, você bota o ezinho antes também. E é isso, assim, né, dessa parte dessa tabela. Agora, a gente pula essa aqui, que essa tabela aqui ela é mais complexa, vamos para a de baixo, que ela é mais simples, que é para colorir a tabela. Isso aqui é uma questão de organização, né? Quando você quer organizar seu texto de uma forma que a pessoa não se perca durante a leitura. Então, você pode colorir a tabela. Então, o que você faz? Você cria um ambiente tabular normal, bota o caption que você precisa e tal. A diferença está aqui. Você vai criar essa parte de vetor. É por isso que a gente usa lá em cima aquele pacote de vetores. Aqui, ó. É por isso que você usa isso. De novo, assim, essa parte aqui dos vetores, eu achei meio confuso, não entendi direito para que serve, mas eu percebi que é um padrãozinho. Você vai sempre, assim, Calma aí, nessa... você não precisa daquele pacote pelo que eu sei para fazer isso aqui, não. Não? Tá? Vou explicar então aqui, né? Tá bom, explica aí. Esse set length é a roll width. Roll width é o... Como é que é? Roll width é o espessura da linha. Então, essa espessura da linha, você está vendo aqui. Ah, sim, aqui do lado que fica esse vermelho aqui, não é? Essa espessura da linha, você está ajustando. Sim, sim. Aqui, 1 milímetro você botou. Sim, sim. Tab col sep é a separação entre colunas. Então, você está ajustando o comprimento desse cara daqui. Assim, eu vou explicar, porque a gente já está num momento já avançado de LaTeX, a gente pode falar. Dentro do LaTeX, ele tem coisas que são tipo variáveis. Assim como a gente falou lá atrás sobre margens, então lá dentro ele tem variáveis que controlam
como é que ele vai separar, como é que ele é o comprimento de certas coisas, etc. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está ajustando nessa tabela especificamente qual é por exemplo, a espessura da linha que ele vai usar, qual é o comprimento da separação das colunas. Tá ok? É isso que ele está fazendo. E aqui, R, stretch, que eu me lembro, o comprimento. Deixa eu ver se eu peguei isso. Não, isso aqui R stretch é o espaço entre as linhas, por isso que está mais espaçado. Então, quando ele bota 2,5, quer dizer que é 2,5 vezes o tamanho usual. Então, é tipo 250% o espaçamento usual. Então, por isso que é 2,5, não tem esse negócio de PT, ou milímetros, ou centímetros. Tá? Legal. É isso. Então, Beleza. na verdade, a princípio, você não precisa daquilo lá. O que você está fazendo agora de diferente aqui é colorir, né, o sujeito. Então, continue. Beleza. Engraçado. Pensei que tivesse visto isso. Mas beleza, então. Então, aqui, olha, para você colorir essa parte da tabela, você vem aqui, que começou a partir dessa terceira linha, né? Então, como é que você vai? Você faz isso. Você usa esse comando, row colors, né? Aí, aqui, esse 3, o que isso significa? Significa que vai começar a colorir a partir dessa terceira linha. E aqui você coloca a cor que você quer. Eu acho interessante isso aqui porque ele fez uma mistura de cores aqui. Então, se eu pegar essa parte e tirar, olha como é que fica. Fica um verde mais vivo, né? Então, ele fez essa mistura aqui de cores dessa forma, né? Então, botou esse 80 e esse 50 é uma proporção da cor. Então, é um verde na proporção de 80 e um amarelo na proporção 50. A mesma coisa ele fez para a segunda, porque eles ficam alternando, né? A primeira fica nessa cor, a segunda fica nessa, e vai alternando assim, por diante. E aqui ele botou em outra proporção, né? Um verde numa proporção 70 e um amarelo no 40. Mas a gente pode botar aqui, por exemplo, ó, azul, que funciona. Vai ficar lá um azul, bem azul, que a gente não fez uma mistura, não botou em proporção e tal. E é basicamente isso, né? O resto da tabela a gente já viu como é que funciona, o multicolumns e como é que a estrutura da tabela vai. Agora a gente vai para essa daqui que ela é mais complexa. Porque ela tem mais, não é que ela é mais complexa, tem mais detalhes, né? Cadê? Então vamos começar. Como é que a gente faz para colorir uma célula da tabela? Por exemplo, aqui a gente coloriu essa com esse tom de, sei lá, vermelho. Aí então você vai na célula, né, que você está querendo, e coloca essa contrabarra, cell color e a cor. Aqui, né, ele colocou uma cor específica que ele escolheu, mas poderia botar só entre colchetes um azul, por exemplo, que ia ficar azul. Aqui ele pegou desse pacote, né? Depois eu até mostro que a gente usou esse pacote aqui para colorir. Eu até botei ele em cima, mas eu até peguei ele aqui, quer ver? É esse pacote aqui. Depois, se quiserem, é só vocês darem uma olhada. Ele tem aqui várias cores que você pode usar. Então, é assim que você colore uma célula. Então, para você colorir uma linha inteira, você vai na linha que você escolhe, né? Você quer assim, eu quero a linha 3. Então, você coloca a linha 3, a cor que você quer, multicolumn, né? Não, essa é a coluna, desculpa. Aí você coloca aqui o nome que você quer e pronto, você coloriu. Aí aqui que é da linha, você usa o row color e a cor que você quer. E a partir daquela ali, a próxima linha vai ser a colorida. E só ela. Se você quiser colorir outras, aí você pode ir colocando outros seguintes, da forma que você quiser personalizar. E eu acho que é basicamente isso, assim, que eu achei mais interessante para as tabelas, mas acho que é o mais importante. Só posso mostrar aqui um outro detalhe que é legal. Você pode botar, sei lá,
Eu não lembro se eu mostrei, é que eu estava praticando hoje, eu lembro que eu mostrei na minha prática, mas vou mostrar aqui de novo. Você pode botar aqui, ó, vários tracinhos para você personalizar a sua tabela, tá vendo? Você pode deixar aqui vários tracinhos. Vai botar 2, né? Aqui, ó, sei lá, 2 aqui no meio, ou 3, e vai mexendo na sua tabela assim. É basicamente isso, assim, de mais interessante das tabelas. Aí ali em cima tem os pacotes. E é isso, eu agradeço a Tá bom. oportunidade. Só uma coisa, deixa aí o coisa. Então, pessoal, olha só. Separar aqui. A tabela mesmo, puramente, a tabela mesmo é só isso aqui. Isso aqui é a tabela. Tá? Então, só para ir resumindo. Então, pode comentar a tela isso aqui. Ó. Tirar esse pedaço, esse e esse aqui. Uhum. Pode comentar esse pedaço de cima. E esse aqui embaixo. Aí agora vai ficar só ali aquela Aqui embaixo meiuquinha. também. Recomendar aqui também. Isso. Aí, então tá. Então, pessoal, aqui ó, a tabela é isso aqui. É o begin tabular. Tá bom? O que a gente fez agora aqui, então, ó, esse begin table daqui, que está fechando aqui embaixo, cria um ambiente, ele cria um objeto de tabela. Ele cria um objeto. Para que eu estou criando um objeto de tabela, professor? Porque vai ajudar você a organizar seu texto. Uma das coisas ele bota lá, né? Tabela 1, tabela 2, tabela 3, quando você botar o caption, tá certo? A outra, você pode criar uma lista de tabelas também. Você bota list of tables. Igual você fez list of figures, você bota list of tables. Tem lá em cima, junto... Quer ver? Posso botar lá em cima rapidinho? Aí você vai ter lá uma lista de tabelas. Pode botar. Aqui, ó. É isso aqui, né? Isso aí, mas não é Aí, ó. aqui que você tem que botar. É no Não, documento. É aqui. Ó. Pode copiar e botar ali. Aí ele vai mostrar a lista de tabelas. Você entendeu? Tá? Aí, ó. Não, você tem que botar lá no início do texto. O certo é no início do texto, não é aí que bota. Sim. É lá depois do... É junto com o sumário, logo depois do sumário. Você Aqui bota não aí tem depois do sumário. title. Bota aí. Aí você pode compilar e vai botar lá a lista de tabelas. Entende? Tá? Então, assim, resumindo para todo mundo, a tabela, o básico é o tabular e o table. E a outra coisa que você vai usar de vez em quando, realmente, é o multi-columns, que ele também apresentou. O multi-columns também é importante, porque às vezes você quer juntar coisas tipo uma linha inteira, como aqui, ó. Entende? Você quer juntar várias colunas, quer dizer, não linhas. E aí isso sim você também vai usar, tá bom? Ok. Alguém quer perguntar uma coisa para o Gabriel? Aproveita. Não? Então tá Nossa, bom. que infortúnio. Ok, deixa eu ver aqui. Tá, vamos começar aqui. Eu vou continuar então a aula. Todo mundo já. Então agora nós temos também uma coisa importante para fazer no LaTeX. Isso é para matemáticos, né? Deixa eu compartilhar a tela, né? Share the screen. Tá bom. Então, uma coisa que a gente faz aqui é criar
teoremas. Assim como lá o pessoal da química, né, faz fórmulas e etc., a gente usa teoremas, aí tem proposições, lema e etc. Né? Então, você gosta de organizar essas coisas, né, os seus enunciados, com número, com tudo mais, igual um ambiente, igual como se fosse uma figurinha também. Então, você cria essas coisas com o New Theorem. Basicamente é assim, ó. Vou botar comentado aqui. New Theorem. Ok? E aí aqui vem o nome da referência, basicamente. É como é que você vai referenciar ele, tá certo? Você pode botar João, Duílio, Maria, qualquer coisa, mas em geral você bota... E aqui você bota a estrutura, né? O texto da estrutura, o texto. Vamos botar assim. Qual que é o texto? Então, por exemplo, aqui. O que eu fiz aqui? Aqui eu criei tipo um teorema, basicamente. Aí eu posso criar uma proposição. Vou chamar ela por prop. Proposição. Então, veja aqui embaixo. Ó. Quando eu botar barra begintel, barra endtel, ele vai criar um teorema. Então, tipo assim, né? Um novo teorema. Se f é ímpar, função ímpar, em menos a, então a integral em intervalo simétrico é nula. Então, vou lá, boto, copio. Aí ele bota teorema 1, se f é uma função ímpar, tá lá. Entende? Se eu botar tá? Esse nomezinho que eu estou botando aqui, tel, é o nomezinho que eu botei aqui. Ó. E o texto que eu botei aqui, ó, teorema, é o que ele vai escrever aqui. Tá? Então, tipo, sei lá, agora, mais um teorema. Tá? Obviamente vai aparecer teorema 2. Tá vendo? Ah, mas eu quero agora uma proposição. Então, eu vou botar aqui barra bequim. Eu estou usando aqui prop. Então, eu vou botar prop. Ok? Então, vamos lá. Essa é uma proposição para exemplo. Proposição 1. Então, tá ali. Ó. Copia a proposição, cola a proposição, cola a proposição. Essa é a outra proposição. Então, tá lá. Vamos botar. Teorema 2, proposição 3. Então, nota o seguinte. A numeração, cada um deles tem uma numeração própria. Isso na configuração básica, tá? Eu vou falar já disso. Tudo bem? Então, se eu quiser, eu posso criar várias coisas. O que a gente tem? New Theorem Lemma. Corolário. E você pode botar quantos você precisar. Entende? Você pode botar, tipo, OBS. Observação. Ok? Então, nota que a letra que aparece está em itálico, né? Ele diferencia do texto normal, esse tipo de coisa. Bom, para que servem esses númerozinhos? Bom, eu posso chegar aqui e botar um label, sabe? Então, vamos dizer que eu quero botar um nome. Eu posso botar um nome. Label, prop,
exemplo. Então, eu posso botar lá, aqui vai um texto, pela produção barra então, nota que ele bota a interrogação, porque eu compilei uma vez, aí eu compilo de novo, no computador a gente tem que fazer isso, aí ele bota lá, proposição 3. Está lá, referência cruzada, feita corretamente, tá bom? Então, você pode botar um nome para os teoremas, etc. Então, imagina que você tem lá o teorema fundamental do cálculo. Então, vamos botar assim, aqui é o teorema fundamental do cálculo. Então, tem os teoremas que tem nomes, né? E a gente referencia ele pelo nome, sabe? Tipo, teorema de Galois, teorema fundamental do cálculo, tá? Lema de Ries, esse tipo de coisa. Desigualdade de Bessel e etc. Então, esses teoremas corolários têm uns nomes, né? Então, você pode botar o nome num colchete, que é uma opção. Teorema entre colchetes. Logo depois, ele vai botar lá o teorema fundamental do cálculo. Entende? É uma opção que você coloca para ele colocar o nome. Tá bom? Ok? Essa é uma das coisas que eu queria fazer. A outra coisa é a numeração subordinada. Tá? Então, você às vezes quer que, por exemplo, apareça, tipo, teorema 1.1, sabe? Tipo, você está no capítulo 1, aí você quer que apareça isso. Então, vamos botar aqui, chapter, certo? Cálculo. Vou começar aqui outro capítulo. Ok. Conteúdo. É o capítulo 1, aí tem um capítulo 2, etc. Então, eu quero que tenha um número do capítulo no teorema, tipo teorema 1.1, sabe? Igual aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e botar subordinação, que é uma opção, que é basicamente assim, eu boto chapter, sabe? Então, se eu botar chapter aqui, ó, ele vai subordinar esse ambiente de teorema a isso. Ó. Só que ele bota assim, ó, teorema 1.1, proposição 1, tá vendo? Em geral, a gente não faz numeração de proposição 1 e teorema 1.1. Em geral, a gente tem que adotar o mesmo padrão, né? Então, se você botar em um chapter, você tem que botar no outro chapter também. Esse tipo de coisa, sabe? Esse é o ideal. Então, nota, se eu pegar um teorema e botar lá, agora, pegar aqui um teorema e botar no outro capítulo, ele vai colocar 2.1. Olha só. 2.1, que é capítulo 2, teorema 1. Ou seja, o teorema é o primeiro teorema do capítulo 2. Sabe? Então, ele reinicia o contador, tá bom? Ele reiniciou o contador. Professor, tem que reiniciar o contador? Bom, o default reinicia. Se você não quiser que reinicie, você vai ter que fazer outras coisas, tá bom? Então, beleza. Então, você pode fazer isso. Então, você bota isso aqui para ficar subordinado àquele cara. Outra coisa que você faz, uma outra opção, é compartilhar a numeração. Tá certo? Digamos que você quer que todo mundo que está aqui, ó, porque tudo isso aqui é tipo o teorema, né? Lema, corolário, proposição, teorema, só observação que não é, né? Então, imagina, você quer que todo mundo tenha o mesmo tipo de... Então, você vai botar assim, tel. Então, fica agora todo mundo usando o mesmo contador, digamos assim, certo?
é chamado contador. Aí está lá, ó, o contador de quem? Desse cara daqui. Está todo mundo usando esse contador ali, o contador dele. Então está lá, teorema 1.1, proposição 1.2, teorema 1.3, 1.4, 1.5. Quando você for lá para outro cara, 2.1 de novo, porque reiniciou. Tá? É o mesmo contador, mas ele tem que reiniciar. Tá? Que mais? Nota que a observação não vai mudar. Então, se eu botar assim, ó, begin, OBS, opa. Então, temos uma observação a fazer. Então, se eu faço isso, olha só, então ele vai agora, ó, observação 1, porque ele está fazendo outro contador, entendeu? Outro contador. Cada um tem um contador diferente. Tá? E você referencia da mesma forma que isso aqui, todo mundo. E aí está lá, a posição 1.5, tá vendo? Porque é a forma como está o númerozinho. Tá bom? Não lembro se tinha mais uma coisa. Ah, tá. Deixa eu ver se tem aqui já. Não tem, né? Tá. Outra coisa que a gente pode usar, que você pode usar, é o pacote chamado AMS-THM. Ele adiciona algumas coisinhas a mais. Tá? Que coisinhas são essas? Oferece Theorem Style, que não é nada demais, tá bom? Não muda muita coisa. Mas ele adiciona uma opção, adiciona o /new theorem asterisco, que é sem numeração. Né? Então, se eu botar aqui, ó, que observação vai ser um cara sem numeração, eu posso botar. Tá lá, observação, sem a numeraçãozinha. Tá? Então, o AMS-THM adiciona isso. E adiciona também o ambiente proof. Que é interessante. O que ele vai fazer? Ele vai escrever proof, ou o que você quiser, no início. E no final, ele coloca o sinal de fim de demonstração. Né? Então, imagina aqui, ó, begin proof. Ok? Boto lá, né? Beleza? Ele vai lá e bota o sinalzinho aqui, ó, de final de demonstração, que é um quadradinho branco, né, com preenchido de branco. E ele botou demonstração. Por que ele botou demonstração, professor? Porque aqui, ó, apesar de ser em inglês, a gente botou Babel lá no início. Então, ele já mudou isso daí. Se eu quiser mudar isso aí, eu poderia botar aqui, por exemplo. Botar assim. Vamos ver se funciona. Tá lá. Poderia botar assim, por exemplo, se eu quisesse. Ou poderia botar só assim mesmo, demonstração. Sabe? Sem a chave também, na verdade a chave nesse caso não precisa. Aí tá lá, tá bom? Mas ele já está no default. Basicamente isso, né? O teorema. Acho que isso já bastante coisa. Teorema basicamente isso.
Alguém quer perguntar uma coisa sobre esse ambiente teorema? Não? Ok. Então, podemos continuar, né? Vou fazer só mais um negocinho agora. Então, o próximo negócio é referências como fazemos bibliográficas. Ok. Então, dois métodos. Ok? Bom, esse aqui é o primeiro método, que é usando o ambiente de bibliography. Ok? Que termina aqui embaixo. Esse cara aqui, em geral, você bota quantas bibliografias no máximo você vai adicionar. Tá bom? Só isso aqui é se você precisa colocar a bibliografia de um jeitinho rápido, simples, sabe? Sem muita preocupação. Tá bom? E aí você coloca cada item da bibliografia, você bota como /bibitem. E aqui você bota o nome. Que nome é esse aqui que você está botando? Esse é o nome da referência. Igual o label. É tipo o label da referência. Tá bom? Então, você bota entre chaves aqui. E depois você bota o texto da sua referência. Como é que você vai escrever? Aí você escreve lá, Michael, não sei o quê, não sei o quê. Aí você bota esse cara em itálico, esse outro aqui normal. E aí você bota lá o padrão que você quiser. Então, cada um está lá, bibitem. Tá ok? E aí você compila e ele vai botar a sua referência. Está lá, referências bibliográficas. Tanto é que ele bota até o texto. Entendeu? No momento que você bota isso aqui, você bota o texto. Referências bibliográficas. E bota lá 1, 2 e 3. Ok? Então, isso aqui é uma das formas. Tá joia? Alguma dúvida nesse formato? Esse formato é esse daqui. É simples assim. É igual como se fosse o item mais. É semelhante ao item mais. Só que você tem que botar esse númerozinho aqui, que é quantas bibliografias você, no máximo, vai colocar. Né? Ele pede esse parâmetro. E você bota depois cada item aqui. E aqui você bota o nomezinho do sujeito e o texto. Em geral, a gente bota o título em itálico, né? Para ficar diferente, tá vendo? Aí fica bonitinho. Tá? Ok? Nesse caso? Então tá bom. Então vou comentar agora. Comentas. Vamos agora ao método 2. O método 2 é chamado BibTeX. Ok? Tem outras opções semelhantes, mas que é menos usadas, que é NatBib. E tem uma mais nova, chamada Bibliotech. Tá? Mas que não sei se está muito usado ainda, nunca vi muito uso ainda. Mas esse é o outro caso, que é uma extensão, na verdade é tipo uma extensão do BibTeX, tá bom? O Bibliotech. Você pode, se você aprender o BibTeX, é fácil aprender o Bibliotech, tá? É uma extensãozinha e pronto. Ok, como é que a gente usa o BibTeX? Basicamente é assim. Você tem que ter um arquivo que vai ter extensão .bib. Tá ok? .bib. Nesse arquivo .bib, você vai ter todas as suas... Tudo aquilo que é a bibliografia sua. Lá dentro vai ter sua bibliografia. Todas elas. Tá? Num formatozinho lá bem específico. E ele vai ser o seguinte. Então, aqui, ó, quando eu boto aqui bibliography, e botei bibliografia, esse bibliografia é o nome do meu arquivo bib. Tá aqui ele, bibliografia.bib. Tá. Ok? Então, nela, eu vou colocando minhas referências bibliográficas. Tá joia? Isso daí. Deixa eu tentar pegar uma coisa aqui. Agora eu tive a ideia.
Vê se eu acho aqui, né? Não sei se está nesse computador. Não. Não é isso ainda, não. Tá cheio. Aqui. Ok. É o ruim que está em outro. Isso aqui pode dar problema, mas vou copiar e colar. Mais fácil. Vai dar menos problema. Ok. Então, vou copiar e colar aqui. Fica melhor. Há vários. Beleza. Salvar. Eu vim aqui. Então, eu referenciei o cara aqui. Aqui eu digo qual é o formato do estilo da bibliografia que eu quero usar. Tá bom? E, bom, simples assim. Então, eu vou salvar aqui e vou compilar. Tá bom? Então, vamos ver. Ele botou só essa referência bibliográfica aqui. Tá certo? Por quê, professor? Bom, olha só quantas referências eu coloquei aqui. Está aqui todo mundo. Tá? Mas ele só botou aquela. Por quê? Porque, na verdade, eu só estou chamando ela. Olha só. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não sei nem se eu botei só ela. Deixa eu ver. Tá, ver 2. Tá certo? Tá até assim, ver 2. Eu tenho que compilar de novo para ele corrigir. Possivelmente. Deixa eu ver. Opa. Ah, não. Tá certo. Nota que ele não sabe o que é. Por quê? Eu preciso fazer uma coisa chamada BibTeX. Então, isso aqui que é uma coisa importante que na plataforma lá do Overleaf, eu acho que ele já faz automático, tá bom? Mas a gente também pode montar isso aqui para fazer automático. Eu posso mudar o compilar para outra coisa, para melhorar. Mas basicamente eu vou aqui, BibTeX, e compilo o meu arquivo TeX com BibTeX. O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma tabela de conteúdo, tá bom? E aí depois eu vou compilar. Ok? Bem que agora eu tenho um ver. Ah, não, ele está referenciando uma coisa que ele não sabe. Cadê o ver? Ah, que é site Einstein, tá certo. Na verdade, não é Einstein que eu quero, eu só tenho alguns livros, né? Vou botar aqui, ó, o livro que eu... LaTeX. Então, vou botar aqui LaTeX. Ok? / sites LaTeX. Então, vamos ver. Vamos ver se ele já achou ou não. Não achou. Porque agora eu tenho que rodar o BibTeX. Com o BibTeX, ele vai gerar uma tabela das referências que eu estou usando. Tá bom? E aí ele vai colocar lá. Tá bom? Ver 1. E aí ele vai botar só a referência que eu estou usando, número 1. Tá bom? Professor, por que não entrou todo mundo? Porque o BibTeX ele é feito para isso. O que você faz?
você cria um arquivo .bib com um monte de coisa, sabe? Você vai colando todo mundo lá dentro. É tipo uma base de dados de jornais que você leu, e etc. Aí você bota lá dentro. E aí você referencia aquilo que você precisa, tá? Ele vai entender aquilo que você quer. Por exemplo, digamos aqui, ó, essa aqui é a chave, year. Ok, vou colocar lá a minha chave. Ver isso aqui, proteína tal. Então, pela referência barra sites de, né? Talvez. Compilar. Então, você vai ver o seguinte, olha só. Ele não vai botar o númerozinho, tá? Vou compilar 2 vezes para você ver. Então, nota que ele não fez isso, porque eu preciso chegar aqui e rodar o BibTeX. Tá? Rodei o BibTeX e aí eu compilo. Tá? Ele tem que gerar 2 coisas. Ele tem que gerar as numerações, né? E tem que... Tá vendo? Aí ele gera lá e gera aqui a ordem apropriada. Tá bom? Você tem que compilar, às vezes, mais de uma vez para poder ficar tudo certinho. Você tem que gerar o BibTeX, tem que compilar BibTeX e compilar ele. É assim que funciona. Aí está ali, ó, ver1 pela referência 2, etc. Então, o que você está percebendo aqui? Que apesar daqui da bibliografia tem vários itens, tá bom? Cada coisinha desse azul é um item da bibliografia, você vai ter um monte de coisa, tá? Vai ter um monte de coisinha que não vai ser usado, tá bom? Joia? Então, apesar disso, vai ter alguns que não vão ser usados. Professor, e se eu quiser olhar todas as bibliografias? Aí você bota, tipo... Se você quiser todas, aí você bota no site, estrela. Quer dizer que ele vai aparecer todo mundo. Estrelinha quer dizer todo mundo. Ok? A princípio ele não vai fazer ainda, tá vendo? Eu vou gerar aqui o BibTeX. Agora. Ele, a princípio, já sabe o que eu estou querendo. Aí ele bota. Todo mundo. Tá vendo? Todos eles. Mas imagina que você tem 200 bibliografias. Você não precisa botar todas elas no seu artigo. Então, na verdade, o que ele vai botar aqui é só aquilo que está, de fato, apropriadamente colocado. Tá bom? Como a aula já está ficando meio grande, vamos fazer o seguinte, então. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre BibTeX e concluir, tá bom? A gente vai comentar algumas coisas. Ah, não, a gente tem uma coisa que a gente já pode ir fazendo, tá bom? Que é um exercício para vocês. Professor, como é que eu adiciono bibliografias? Bom, bibliografia funciona assim. Vai ter uma palavra-chave aqui que significa o tipo da bibliografia, tá bom? Cada bibliografia tem um tipo. Então, você tem livro, que é aqui tá book, tem artigo, que é article, certo? Você tem, não sei se aqui tem alguma outra, mas você tem algumas outras coisas, que é URL, né? Você tem report, que é relatório técnico. E aí, como é que funciona? Bom, a primeira coisa, ele fica delimitado dentro da chave. Aí, a primeira coisa que aparece é a palavra-chave que você vai usar para referenciar o seu livro, né? Ou a sua referência bibliográfica. Igual aqui, ó, Tarserre, 1999, Systems. Alvarez, 2018, Analytical. Alvarez, 2018, Analytical 1. Lambert A. Lambert B. Gunter. Jim. Martinson. E1, etc. Tá? A pessoa bota lá o nome. E aqui depois você vai ter o autor, editor, se você quiser, título, publisher, que é quem publica, o ano, tudo entre chaves, tá vendo? Você bota a palavra e entre chaves isso. Esse OPT significa opcional, tá? OPT significa opcional, mas se você quiser botar o OPT, você tem que apagar ele, tipo aqui assim, ó, apaguei, e bota edição, sei lá, 2, tá bom?
e aí você salva, e vai lá no seu arquivo e manda compilar e rodar o BibTeX. E aí, dependendo do estilo, ele vai botar ou não a sua edição. Tá aqui, ó, ele botou, ó, edição 2, ó, 2ED, significa edição 2, Second Edition. Tá? Professor, eu quero botar mais bibliografia, como é que eu faço? Bom, em geral, cada tipo de bibliografia tem os seus campos a serem preenchidos, bem específicos. Em geral, a gente usa um cara como esse aqui para chegar aqui e botar o que eu quero. Por exemplo, book, booklet, PhD thesis, master thesis, technical report, technical manual, unpublished, miscellaneous, tá certo? Artigo numa conferência, aí você bota aqui, ó, in proceedings. Aí ele bota lá para você, você só preenche os campos. Tá bom? E aquele que tiver o PT, se você for botar, você tem que deletar esse OPT daqui do início. Ó. Entende? É isso que você faz. Então, próxima aula a gente continua, para não ficar muito longo. Tá? Mas alguém quer fazer uma pergunta no momento? Não? Tudo bem, então. Vou concluir aqui. Ah, tem uma pergunta. Isso, tem que ficar na mesma pasta do TEC. Tá bom? Eu não sei se pode botar separado. Na verdade, eu nunca testei fazer isso. A gente sempre usa na mesma pastinha. A imagem até não precisa, né? A gente pode criar numa pasta separada, né? Que a gente viu. Mas o BIB, eu não sei. Eu acho que tem que ficar sempre no mesmo, porque é um arquivo só. Imagens é que é um monte, aí é bom separar. Tá? Ok, vou parar aqui a gravação.